Obrigada, Guilherme. Vou convidar agora, para a gente não perder muito tempo, Luiz Paulo Rosa, mais conhecido como Lupa. Lupa vai falar um pouquinho sobre o X no cotidiano. Né? Como que a experiência de uso está sempre presente em nossa vida cotidiana. Quem é o Lupa? Pescador, pai do Pedro e do Felipe, entusiasta de tecnologia e um observador. Bem-vindo, Lupa. Isso, passa para frente. No bolso da jaqueta. Não. Tá ligado. Fernando, olha pra gente o canal do outro headset, por favor. Excelente. Foi, Fernando? Não, né? Dois, som, dois. Fala. Alô? Bom dia, pessoal. Eu vou primeiro agradeço o convite por participar de mais um desses eventos que estão aqui no Brasil. É sempre uma honra para mim estar aqui. Eu vou falar sobre vou falar um pouco de usabilidade convencional, que é a usabilidade da internet, mas como isso se mistura no nosso cotidiano. Bom, quem sou eu? Meu nome é Luiz Paulo Rosa, todo mundo me conhece como Lupa. Eu trabalho na Isobar, eu sou responsável por operações e tecnologia lá. Eu comecei a programar em 1990, então num MSX, um computador antigo. E minha primeira experiência em fazer um site foi em 1997, onde as coisas eram muito diferentes do que são hoje. Então, o começo da internet era muito diferente do que a gente vê hoje. Então, a gente tinha guestbook, tinha GIF animado, o desenho dos sites era muito mais para impressionar do que de fato para funcionar. Então, era uma era pré-Google. Então, o KD, que era o buscador mais famoso do Brasil, ele dependia de você mandar o link do seu site para lá para que ele tivesse disponível na busca. Então, era uma realidade muito diferente. Dentro dessa realidade, em 2000, apareceu esse cara, Jacob Nielsen, que eu acho que foi o começo de tudo que a gente chama hoje de UX, de usabilidade. Esse livro, Projetando Websites, apesar de hoje ele ter vários pontos de questionamento, naquele momento, em 2000, eu tive contato com esse livro em 2001 ou 2002, tinha muita coisa que a gente usa até hoje. Então, para mim, foi a primeira vez que eu ouvi falar de usabilidade, que eu ouvi falar de design com foco na interação, também de acessibilidade, pensando em usuários com limitações, não só limitações físicas, mas limitações também de conectividade, que naquela época isso era uma questão muito comum. Ele pregava muito a simplicidade dos sites, que fosse simples e facilmente entendido pelo usuário. Foi a primeira vez que eu ouvi falar também de testes de usuário, então eles faziam para ter um botão no site, um botão novo no site, eram feitas várias versões e testados com os usuários, coisa que hoje é muito comum, mas que há 15, 16 anos atrás não era tanto. E foi a primeira vez que o usuário era o foco realmente do desenho, o foco da implementação. Até então a gente tinha a internet naquele momento, era um show de pirotecnias, ou então era uma internet feita por engenheiros, que tinha uma visão muito espartana, muito prática, sob uma ótica apenas de como as coisas deviam funcionar.
O usuário, ele é uma mistura de várias coisas. Então, assim, para entender como o usuário vai interagir, entender o que você está desenhando, hoje em dia, a gente tem a antropologia chegando mais perto da interação, da experiência de usuário. Então, o entendimento cultural das pessoas, o contexto que elas estão inseridas, as experiências que elas tiveram, e como elas entendem a realidade, isso faz muita diferença na hora da interação. Então, ela vai interagir com base nesse contexto. Eu tenho um exemplo aqui, que é esse card. Então, isso é uma piada, né? Então, mas que fala muito sobre o usuário. É impossível prever o uso que a pessoa vai fazer do que você desenhou. E assim, aqui ele deixou claro a opinião dele para mim, ainda que não da forma que eu esperasse. Então, assim, isso aqui é emblemático de como o usuário ele é imprevisível e como a gente deve aprender a ler dele o que ele está querendo passar. Então, eu tenho um estudo de caso bem cotidiano mesmo, uma coisa bem prática para exemplificar essa questão de como o usuário, eu tenho duas coisas, de como o usuário tem um entendimento muito particular das coisas que são desenhadas para ele, e um outro caso de como as coisas devem se adaptar para o uso para o uso que as pessoas fazem das coisas. Então, eu peguei aqui um chiclete. Isso aqui é um chiclete Trident, todo mundo conhece. Ele tem 2 barras pretas no começo e no final. Essas barras indicam onde você deve abrir o chiclete. Isso tem, a maioria das embalagens tem esse sinal. Ninguém observa isso, a gente procura abrir do jeito que a gente acha que deve ser aberto. Então, o jeito mais comum de se abrir o chiclete é esse. Normal. Funciona, você alcança o chiclete. O primeiro é ótimo de pegar, o último já não é tanto. Porque o saquinho vai deixando mais difícil. Se você tem a mão um pouco maior, fica mais difícil ainda. Seguindo a indicação do fabricante, você tem uma barra em cima e uma barra embaixo. O jeito mais prático de abrir seria esse. Você vai rasgando de cima até embaixo e vai tirando de lado um chiclete de cada vez. Então, isso foi desenhado para ser usado desse jeito. Ninguém usa. Faz diferença? Nenhuma. Todo mundo come esse chiclete. Então, na verdade, é muito o que estava naquele card da pergunta se você é estúpido. Pode parecer estúpido abrir o chiclete daquele jeito para quem desenhou, mas funciona. Esse é o uso que a pessoa faz do desenho que foi oferecido para ela. E aí aqui a gente tem um outro caso de chiclete também. Essa embalagem de chiclete, ela é um copinho plástico e tem um anel plástico que você puxa uma ponta e ele vai soltando e abre. Essa embalagem tinha um problema de desenho. Se você puxasse a ponta para o lado errado, a ponta quebrava. E aí você não tinha como abrir sem a ajuda de alguma coisa, como uma chave. Eu sempre usei chave para abrir quando quebrava a ponta. Quebrei várias. E aí eles redesenharam essa embalagem, colocando uma segunda ponta no arco de plástico. Então, é uma segunda chance. Se você puxar errado, você vai ficar muito mais atento na hora de puxar a segunda vez. Então, eu nunca mais tive problema em abrir essa embalagem de chiclete. Isso aqui, provavelmente, esse redesenho partiu de uma observação do usuário e da dificuldade dele em abrir esse chiclete. Bom, o Banco do Brasil tem mais de 50 milhões de clientes, mais de 100 mil funcionários, e ele tem uma particularidade, é uma instituição fantástica, porque no Brasil é talvez a única ou uma das poucas instituições que encostam em todas as diferenças de cultura, de experiência e de entendimento das coisas. A variedade e a diversidade de clientes e de funcionários do Banco do Brasil é tão grande que experimentos de uso feitos aqui podem não só medir a percepção do usuário no Brasil, como também determinar. Voltando lá no começo, quando esse livro foi escrito,
o site do Jacob Nielsen, ele tinha uma pegada muito espartana de tudo. Eu estou seguindo essa pegada, inclusive, na minha apresentação. Esse era o site dele. Ele acreditava que todos os links tinham que ser sublinhados e azuis. Você deveria separar o que era conteúdo permanente de conteúdo volátil, ali no caso as notícias, e tinha uma série de recomendações. Hoje não é agradável para a gente olhar um site como esse. Naquele momento, aquilo fazia algum sentido, porque a internet ainda estava começando. A familiaridade das pessoas com a navegação era diferente da de hoje. Então, naquela época, era muito comum um duplo clique no link, porque o duplo clique era a forma de ativar no sistema operacional. Esse era o site do Banco do Brasil, 2 anos depois daquele site do Jacob Nielsen. A gente vê que essa experiência aqui é muito mais próxima da que a gente tem hoje do que a dele. Então, assim, o Banco do Brasil, ele sempre teve numa certa vanguarda de tecnologia e de inovação. O fato da gente estar aqui nesse evento, eu acho que é uma prova disso. Então, assim, o que eu acho que é uma oportunidade para todos aqui e para o X no Banco do Brasil? A observação do público que a gente tem aqui, que tem contato com o banco, ela pode ser uma fonte de informação riquíssima para várias aferições. Então, assim, o Banco do Brasil, pelo tamanho dele, ele tem condição de oferecer insumo para qualquer tomada de decisão a partir do ponto de vista do usuário, sobre as mais diversas óticas, sejam culturais, de entendimento ou de experiência prévia. As métricas, a gente tem vários canais, como o site, aplicativo, TAA, o próprio atendimento em agência. Essa experiência, essa interação com as pessoas, seja com o cliente, com o funcionário, ela deve estar sempre sendo medida, como o Guilherme falou, ter dados, ter informação, coletar isso e ver o que funciona, o que não funciona, o que melhorou, o que piorou a partir de uma mudança. O entendimento que é possível para o Banco do Brasil de uma cultura de usuário brasileira, eu acho que ele é ímpar. Aqui a gente tem a oportunidade de ter contato com todas as regiões, todas as culturas, todos os tipos de, não só o tipo de renda, mas o tipo de gasto que a pessoa faz com o dinheiro, o tipo de consumo que ela faz de um produto do banco e o tipo de postura que ela tem numa situação desconfortável, como esperar numa fila na agência. Então, tudo isso pode ser observado e ser base para tomadas de decisão. E a partir disso tudo, eu acredito que, como vem acontecendo há muito tempo, o Banco do Brasil tem a possibilidade de influenciar a tendência de uso no Brasil. Além de só medir, a gente, como essas coisas são aprendidas, a internet vem mudando muito desde o começo e a gente vai se familiarizando com as coisas, a gente vai aprendendo a usar novos componentes. Então, o Banco do Brasil tem a capacidade de criar novas coisas e influenciar as pessoas de um modo diferente, porque a gente tem muita influência externa nessa disciplina de experiência do usuário. Aqui a gente pode construir uma influência, uma base de conhecimento a partir da nossa cultura, a partir do nosso contexto, a partir das pessoas que a gente tem condição de observar e que são as pessoas que a gente realmente quer interagir. É isso. Obrigado.